Bom dia, amados, na graça e paz do nosso Deus. Quero convidá-los nessa manhã de segunda-feira a fazermos mais uma meditação no texto bíblico para a nossa edificação. Hoje leremos o livro de Apocalipse, capítulo 15, versículo de número 2 ao 4, que diz o seguinte: Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé num mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amados, ainda que muita coisa possa ser dita com respeito a esse texto, eu queria pontuar alguns aspectos muito importantes. Em primeiro lugar, o início nos chama a atenção para o mar de vidro e mesclado com fogo, que apontam para a integridade e justiça de Deus, que tudo vê e sempre age de acordo com aquilo que atende aos seus propósitos, abençoando aos que obedecem a sua palavra e castigando aqueles que muitas vezes transgridem os seus mandamentos. O fogo aqui tanto significa a proteção e iluminação de Deus para os seus servos, como também punição para o ímpio, para aquele que insiste em transgredir a sua vontade, viver longe do querer do nosso Deus. O texto ainda segue apontando para o cântico de Moisés e cântico do Cordeiro. Temos que entender que ele se refere aqui ao mesmo cântico, na verdade, a um conjunto de adoração que podemos encontrar em várias partes das Escrituras. Toda a Bíblia, em todos os atos descritos, tem como finalidade promover da parte dos servos de Deus um permanente louvor ao seu Senhor, Salvador e Criador. Por isso nós temos que compreender que, independentemente das circunstâncias que atravessemos, das dificuldades que tenhamos que travar o tempo inteiro, não podemos deixar de adorar ao nome do Senhor. É dito que grandes são as obras do Senhor. Todas as suas obras são grandiosas, maravilhosas. Eles são justos, os atos de Deus, e verdadeiros. E aí ele segue apresentando um questionamento: quem não temerá e não glorificará o nome do Senhor? Há a possibilidade de alguém, contemplando as ações de Deus, deixar de glorificá-lo? Certamente não. E o próprio texto de Apocalipse, além de ser uma pergunta retórica, ou seja, uma pergunta acerca da qual todos nós sabemos a resposta, ele mesmo apresenta os motivos pelos quais devemos adorar ao Senhor o tempo inteiro. Ele afirma: pois só tu és santo, não há outro merecedor de adoração a não ser o santo Deus ao qual nós servimos. E é dito ainda: pois todas as nações virão e adorarão diante de ti. Haverá o dia em que todos os homens, todas as pessoas em todos os lugares da terra se renderão diante do Senhor e terão que confessar que só Ele é Deus, que só Ele é merecedor, que só Ele é digno de louvor, de adoração e de culto. E ainda por fim, ele afirma categoricamente: porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Na verdade, ainda que hoje não contemplemos a total manifestação dos atos de justiça de Deus, ou não os compreendamos plenamente, o Senhor no seu dia virá e todos os homens serão obrigados a reconhecer que tudo o que Deus fez até aqui, em toda a história da humanidade, é sempre justo, foi sempre maravilhoso, foi sempre muito bom. E por esse motivo, por essa razão, glorificarão a Deus. Para alguns, isso será apenas o início de uma continuidade na eternidade. Para outros, será o reconhecimento e lamento por ter desperdiçado essa oportunidade de servir ao Senhor.
Amados, que nós sejamos encontrados como aqueles que celebrarão a vinda do Cordeiro, o glorificarão em vitória contra a besta, contra o diabo, contra as potestades espirituais, e se reunirão com o Senhor em glória por toda a eternidade. Deus nos abençoe e nos conduza nesse dia segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Até logo.